Fala pessoal, tudo bom? Quem aqui já me conhece, levanta a mão só para eu entender se o público é novo ou não. Quem aqui já investe em ações, levanta a mão também que eu quero saber qual que é o público. Quem aqui investe em criptomoedas, levanta a mão também que eu quero saber qual que é o perfil desse público. Para quem não me conhece, eu sou o Ulisses Dias, eu tenho um canal no Instagram e no YouTube que a gente tem centenas de milhares de seguidores. Todo mundo deve me conhecer por investimentos em ações na B3, que é o mercado tradicional, que eu chamo aqui da velha economia. Só que a gente tem uma revolução acontecendo atualmente no mercado financeiro e na sociedade, e isso é o que é o tema principal aqui desse evento. E eu quero mostrar para vocês como é que quando você domina técnicas de investimentos, você consegue surfar essa onda sem deixar lucros na mesa, porque muita gente está vendo essa história de Bitcoin, Ethereum, entre essas outras criptomoedas explodindo, empresas também na economia real se beneficiando dessas novas tecnologias, e elas ficam paradas, às vezes presos em paradigmas, assim como o Warren Buffett. Ele ficou a década de 90 inteira sem investir em empresas de tecnologia. Quando aconteceu o crash de 2000 nas empresas de tecnologia, todo mundo falou assim, Warren Buffett sabe de tudo, ele se programou, ele identificou qual que era a casca de banana no mercado financeiro. Só que a partir daquele momento, a gente viu um dos maiores mercados de alta que a gente viu nas ações. Isso porque, tirando ali a crise de 2008 e de 2020, as empresas de tecnologia entregaram um retorno muito superior à média do S&P 500. Só para vocês terem noção, a gente tem um ETF aqui no Brasil, pelo qual a gente consegue se expor ao mercado americano, que é o IVVB11, que a gente, se focar nas empresas de tecnologia, a gente tem a alternativa do NASD 11. Eu me lembro que logo que o NASD 11 ele estreou no mercado brasileiro, eu fiz um vídeo para o YouTube mostrando qual que tinha sido a rentabilidade dos dois investimentos. O S&P 500, desde 92, ou seja, num período de quase 30 anos, ele multiplicou em 12 vezes o patrimônio investido por aquela pessoa, enquanto o NASD 11 multiplicou em mais de 60 vezes o patrimônio. Ou seja, Warren Buffett, que fala não ligar para a volatilidade de curto prazo, ele acabou deixando de investir em tecnologia e essa crise do ano 2000 realmente aconteceu, mas se alguém tivesse começado lá em 92 e continuado pensando que essa crise de tecnologia como um ruído, teria ganho muito mais dinheiro. Será então que vale a pena a gente ficar preso a paradigmas e não aproveitar as oportunidades? Isso é um pouco do que eu vou trazer aqui na minha apresentação hoje para vocês, mostrando como que eu surfei muitos lucros com essa nova tecnologia que é o blockchain, cripto, tudo isso aí que eu pessoalmente não entendo nada, mas isso não é um motivo para você deixar de lucrar, porque existe uma maneira sim de você se aproveitar dessa mudança de preço. Então aqui eu trago as 10 maiores participações no S&P 500 desde a década de 60. Então esse processo que a gente está vendo de dominância das manga, o que é manga? Microsoft, Apple, Google, a gente também tem ali Netflix, a gente tem empresas como a Nvidia, Tesla, que são empresas que estão se beneficiando muito dessa nova fronteira tecnológica. E será que essas empresas não estão dominando demais o nosso índice SP500? Então a gente vê que isso aconteceu com a AT&T ao longo da década de 60, 70 e 80, a IBM também. Se você procurar um livro chamado Splendid Exchange, é um livro que conta a história da Holanda durante 2 séculos, e a Holanda era a Suíça, os Estados Unidos, durante aquele período, e a Companhia das Índias Holandesas também dominou o mercado de ações durante muitos anos. Então a gente não deve ter medo desses tumores que vão acontecendo dentro dos índices de ações, né? Só que o que isso significa para a gente no final das contas? Primeiro, a gente entender que as coisas são cíclicas. Então, se você não quer ficar acompanhando as mudanças tecnológicas e relevâncias dentro dos índices, você deve investir no mercado cripto através de ETFs. A gente tem hoje em dia alguns ETFs que te dão essa possibilidade e você não precisa ficar ativamente achando oportunidades, se livrando de caroços que aparecem na tua carteira. Dentro do mercado de ações, a gente pode usar também os índices, como o IVVB11 e o QQQ, que é o exemplo lá que traz o NASD 11 aqui para o Brasil. O importante também é a gente entender
que essa dominância de empresas de tecnologia, isso não é uma verdade absoluta para o todo sempre. A gente deve ter a humildade de saber que o que é bom hoje não necessariamente vai ser bom daqui a 10, 20, 30 anos. Então, uma das coisas que eu quero trazer para vocês aqui é o insight de que todos esses índices, no final das contas, são índices de tendências. Por quê? Para a Apple chegar no ponto de ser a empresa mais relevante do S&P 500, ela começou numa tendência lá em 1996, a partir da aquisição de uma empresa chamada NeXT. Foi quando a NeXT foi adquirida pela Apple que o Steve Jobs ele voltou para a empresa, e aí ele gerou a revolução do iPhone, de vários produtos, só que isso não foi do dia para a noite. Isso aconteceu na década de 90 e o iPhone ele só foi lançado quase perto da crise de 2008. Então, entenda, quando você investe em fundos passivos, você está comprando tendências essencialmente. E aqui eu vou trazer uma característica que as empresas podem ter. E eu gosto de trazer isso como um exemplo de carro. Quando a gente olha para o mercado de ações, a gente está falando de carro, que é uma categoria. Só que existem subcategorias ali dentro e a gente, às vezes, pode estar achando que a categoria ações americanas, através do S&P 500, está muito cara. Essa é a narrativa que está sendo contada no mercado atualmente. Só que dentro desse mercado, a gente tem subcategorias que eu chamo de fatores de investimentos. Essa é uma linha de conteúdo dentro das finanças fundamentalistas quantitativas que você pode explorar através de vários artigos. Eu vou trazer aqui os dois principais fatores. Hoje em dia isso virou uma indústria acadêmica de formação de artigos acadêmicos, então a gente tem mais de 300 tipos de fatores diferentes. Eu vou aqui me ater aos principais, que são o fator valor e o fator crescimento. Então, basicamente, as empresas de valor são as empresas de baixa relação de preço sobre lucro, baixa relação de preço sobre valor patrimonial. É exatamente o perfil de empresa que o Warren Buffett gosta. Só que existem outras empresas que têm características diferentes e, às vezes, complementares. Às vezes sim, às vezes não, e é por isso que a gente precisa conhecer mais dessa técnica, que são as empresas de crescimento. Então, a gente vê que as empresas de valor, que são essas empresas tidas como baratas, elas tiveram um retorno médio de 16,9% anualizado até 2006. E desde então, a partir da crise de 2008, a gente viu uma liderança do fator crescimento. O fator crescimento teve um retorno de 12% em dólar nos últimos anos, e isso tem uma relação com a macroeconomia. A gente, quando vai pensar em valor de uma empresa, a gente usa uma técnica chamada valuation. E dentro do valuation, a gente pode separar o valor da empresa, daquele projeto, pelas fases que vão acontecer. Então, normalmente, as empresas de valor têm o seu valuation muito atrelados ao curto prazo, enquanto as empresas de crescimento têm grande parte do seu valor atrelados ao longo prazo. Ou seja, quando a gente tem um ambiente de taxa de juros próximo a zero, isso é um estímulo natural da macroeconomia para que esse valuation, ou seja, o valuation da perpetuidade, ele se amplie. Isso porque o dinheiro ele tem valor no tempo. Ou seja, quando eu vejo R$100 hoje, em 2023, tem valor. Só que se eu pegar 2043, R$100 e descontar isso pela taxa de juros, esse valor de R$100 ele não vai chegar como R$100 na minha mão. Eu não tenho calculadora aqui, mas vamos chutar que esse valor chega no nosso bolso a valor presente de R$20. Se a gente tiver uma taxa de juros de 13,25%, como é a nossa atual taxa no Brasil, ou se a gente estiver falando de uma taxa com uma taxa de juros do título de 10 anos dos Estados Unidos em 4,2%, a gente está coletando ali um pedágio nesses fluxos futuros. E é exatamente isso que faz a transição desses dois fatores. Quando a gente tem um ambiente de taxas de juros de longo prazo em queda, e como a gente viveu desde 2008 com essas taxas negativas, isso serve para estimular empreendimentos de tecnologia, e é exatamente esse ambiente que gera mais investimentos em inovação, e aí permite que empresas como Facebook, Google, Amazon, entre outras, investirem muito sem uma visão muito imediatista. Então, quando a gente estava no final do ciclo dos juros baixos, que acabou ali por volta de 2021, a gente viu que a história do metaverso, que tem relação
com blockchain, todo esse mundo aqui que eu entendo pouco, vindo mais à tona. E a partir do momento que a gente viu os juros começarem a subir, esses mesmos projetos começaram a perder grande parte das suas fontes de financiamento. Isso porque os investidores estavam procurando algo mais garantido. E esse algo mais garantido é a principal classe de ativo do mundo, chamada renda fixa americana. Então, hoje em dia, o investidor ele fica pensando assim, será que eu vou ficar esperando as coisas acontecerem no futuro, a inovação tecnológica realmente aflorar? Ou eu vou me garantir aqui numa taxa de 5% na renda fixa americana em dólar? Então, é claro que a maioria dos investidores, ou grande parte desse volume financeiro, prefere estar mais seguro. Só que o que a gente faz com o resto do nosso capital que a gente quer botar em risco? A gente coloca em venture capital, a gente coloca em ideias inovadoras, e é claro, esse dinheiro vai ser canalizado em algum momento para atividades de fronteira de tecnologia, que é o que eu considero o blockchain. Muitos de vocês vão discordar de mim falando que isso já é uma realidade, mas eu já tenho cabelo branco suficiente para entender que o dinheiro realmente ele está na mão dos baby boomers ainda, que são as pessoas mais velhas do que eu até, e essas pessoas elas têm pouca familiaridade. E isso é um dos principais impeditivos que qualquer pessoa tem para adotar uma nova tecnologia, fazer investimentos que não sejam familiares. Tudo aquilo que a gente não vê como familiar, a gente tem medo e a gente se afasta. Então é por isso que tem essa alternância constante entre fator crescimento e o fator valor. E as criptomoedas, elas se encaixam no fator crescimento. Exatamente porque é mais caro você segurar ativos que não têm geração de renda. Eu sei que existe o DeFi, fiquem tranquilos. Mas é mais fácil a gente ter ativos que são geradores de renda quando a taxa de juros está mais alta, só que quando a taxa de juros está mais baixa, a gente fica mais propenso a investir em coisas que não pagam dividendos, que é o caso aí da maioria das criptos e a maioria do entendimento das pessoas. Se você está discordando de mim, isso significa que existe uma grande oportunidade e você tem que explorar ela. Eu gosto de pensar no mercado financeiro, no mercado de volatilidade, como um grande laboratório prático. É assim que o George Soros, grande especulador húngaro, que hoje em dia é radicado nos Estados Unidos, pensa no mercado financeiro. A gente não precisa discutir a nossa opinião, tudo vai ser resumido nas cotações, o mercado vai decidir quem está certo. Então, eu gosto de trazer aqui visões polêmicas, visões que as pessoas gostam de contrastar, e é exatamente as pessoas que sabem colocar essa ideia no mercado financeiro que acabam ganhando ou perdendo dinheiro, mas pelo menos tem que assumir o risco. Então, a partir desse momento que a gente entende a diferença entre empresas de valor e empresas de crescimento, a gente consegue fazer uma carteira de investimentos mais adequada ao nosso perfil de risco e ao ambiente também. Muitas pessoas acham que a gente só tem que investir em uma coisa. E uma das coisas que eu aprendi ao longo dessa minha trajetória de mais de 38 mil alunos ensinando finanças e investimentos, é que as pessoas, elas têm que trocar o ou pelo e. É muito comum eu receber lá no Instagram, no YouTube, ô Tiúlio, é para comprar isso ou isso? E invariavelmente a resposta ela vem, troca o ou pelo e. Então, diversificar em ações de valor e de crescimento faz sentido? Faz. Então, quer dizer que tem espaço para toda a carteira de um investidor da velha economia ter cripto? Sim. Tem espaço também para ter empresas de tecnologia? É claro. Uma das principais indicações que eu dei para os meus alunos esse ano foi a NVIDIA, só que essa indicação ela não nasceu em 2023. Eu tive a oportunidade de ter um aluno que estava fazendo, como é que era o curso dele? Era alguma coisa de inteligência artificial lá na Sorbonne. Falei, cara, faz uma análise do mercado aí de quais são as principais empresas em termos de qualidade que podem despontar. Isso em fevereiro de 2021. Isso estava começando aquele problema mais aparente de semicondutores no mundo, que é uma briga tensa que está rolando entre a China e os Estados Unidos. Isso pode mexer de verdade com a estrutura política que a gente está vendo hoje. E a partir disso, ele veio comigo. Olha, tem uma tal de NVIDIA aí, que tem até limite para você comprar placa de vídeo dessa empresa. Eu falei assim, cara, é muito radical, eu que sou analista fundamentalista, trazer lá para os meus alunos comprarem criptomoedas. Será então que tem uma empresa que a gente pode surfar essa onda de blockchain, de cripto, e que a gente possa
falar que é uma empresa que tem receita, que tem lucro. E aí, a gente encontrou a NVIDIA. Quem aqui conhece a NVIDIA, levanta a mão. E aí eu tinha um amigo fazendeiro, que tinha usina de painel solar lá, e aí ele falou assim, Uli, comprei aqui 2 placas de vídeo da NVIDIA e estou minerando aqui minhas criptomoedas com energia solar, o negócio está bonito. Aí eu falei, caraca, maneiro esse negócio. Aí quando ele falou essa história, eu vi, cara, a realidade ela está se encontrando com o mercado financeiro, recomendação, desde então a ação subiu, a gente comprou lá o BDR na época, por volta de R$15, agora ele já está quase em R$50, foi uma grande tacada, só que a maior tacada que a gente deu em relação a esse mercado de inteligência artificial, e aí eu vou embarcar tudo isso aí no mundo do blockchain, das criptomoedas, do mundo cripto, foi a Palantir. Quem conhece aqui a Palantir? Só uma pessoa aqui conhece a Palantir? Cara, procurem essa empresa. O chairman dessa empresa é um cara chamado Peter Thiel, ele foi um dos grandes fundadores do PayPal, já teve diversos investimentos bem-sucedidos, Facebook, entre outros, e essa empresa, ela usa inteligência artificial para fazer cybersecurity para o governo americano. Ou seja, é algo que tem um potencial explosivo nesse mundo moderno que a gente está vendo. A gente ainda não teve a nossa primeira grande guerra cibernética. Só que a partir do momento que isso acontecer, e é só uma questão de tempo para essa guerra cibernética acontecer, se ela já não está acontecendo e a gente nem está sabendo, esse tipo de empresa vai bombar muito, muito mesmo, tá? Então, a gente pode ter dentro da nossa carteira de investimentos ações da velha economia, que são aí do fator valor, e a gente pode trazer diversas alternativas diferentes para a nossa parcela de growth na carteira. A gente pode falar de empresas como as que eu falei, NVIDIA, a gente pode falar também da Palantir, a gente pode falar de empresas como Tesla, que eu não vejo como uma empresa de automóveis, sim uma empresa de tecnologia que gera soluções em várias áreas da economia, e a partir disso, a gente construir narrativas importantes para o nosso bolso, né? Então, as narrativas, elas estão presentes por todo lado, portanto, é muito necessário que a gente tenha humildade na hora de tomar decisões. Todo investidor, ele precisa de uma narrativa para criar crença e confiança do que ele vai fazer. Eu já tive a oportunidade de jantar com uma pessoa que fundou uma das empresas mais relevantes no mundo em termos de copywriting. Para quem não sabe, copywriting é uma escrita persuasiva para você acelerar o processo de decisão de uma pessoa. Então, eu que faço treinamento online, eu tenho que entender de copywriting. Só que você que está querendo se apaixonar, ou já se apaixonou por uma pessoa, você usou copywriting para tirar aquele jantarzinho, aquele cafezinho. Por quê? Porque toda vez que você dá uma cantada numa pessoa, aquilo é um copywriting. Então, esse empresário me falou assim, cara, eu tenho milhões de clientes ao redor do mundo que consomem serviços financeiros. E as pessoas, elas preferem uma narrativa atraente e um menor retorno do que um retorno absoluto maior sem narrativa. Então, é muito normal a gente ver as pessoas quererem investir numa ideia. E essa ideia pode passar pelo ESG, que é a sigla que é referente a Environmental, Social and Governance, que fala de questões ambientais, sociais e de governança das empresas. E elas também podem investir em narrativas como eu quero participar da próxima onda, da próxima revolução das finanças, que é exatamente quando o blockchain ele começa a ser aplicado no mundo dos investimentos. Isso já está acontecendo há muito tempo, o Itaú é uma grande referência disso, a gente vai ver desdobramentos ainda mais profundos disso na economia. E é claro, a única informação que a gente pode confiar, que não tem viés de narrativa, é os dados, é o preço da tela do nosso ativo. Contra isso, ninguém pode negar que a gente não está falando a verdade. E logo, seguir a tendência de preço é a forma mais segura da gente não ficar preso nessas narrativas. Por quê? Do mesmo jeito que eu falei que isso pode gerar lucros exponenciais, a gente também pode ter perdas, que foi o que aconteceu no início da nossa conversa, quando eu falei da crise.com. Outra coisa importante, para quem não conhece muito de mercado financeiro também entender a história, existiu na década de 70 uma bolha no mercado americano chamada das Nifty 50s. Nifty 50s foi uma bolha de empresas de qualidade. Então, é como se a gente pegasse aqui no Brasil, VEG,
da vida, a Rap Vida também, a gente teve um momento que a Cogna era uma empresa excelente na Bolsa, a Via Varejo foi excelente na Bolsa, a Cielo foi excelente na Bolsa, ou seja, as empresas, elas são boas até o momento que elas ficam ruins. Por quê? Porque muita gente confunde uma boa empresa com um bom investimento. E a diferença de uma boa empresa para um bom investimento está exatamente no preço. Quando a gente sabe identificar isso, a gente não cai em armadilhas. Por isso que eu estou trazendo aqui uma das teorias mais antigas e mais clássicas para quem quer analisar preço, que é a teoria de Down. Tem aqui diversos princípios que a gente pode trazer, mas essencialmente, resumindo, a gente pode falar que tudo está contido no preço, ou seja, eu não preciso ficar lendo relatórios, não preciso ficar acompanhando notícias, o preço vai me dizer tudo. Isso é um dos princípios da teoria de Down. O segundo princípio da teoria de Down é que os preços eles vão se mover em tendências, e aí a gente pode falar da tendência de alta, a gente pode falar da tendência de baixa. Isso é uma coisa que muita gente deixa passar despercebido. A gente pode ganhar dinheiro quando as coisas dão errado. A gente pode ganhar dinheiro com a queda dos preços. Isso é o que a gente chama no jargão de ganhar vendido no mercado. Vocês aí que são investidores de criptomoedas sabem que de tempos em tempos tem o tal do inverno cripto e é acompanhado também de um grande momento que é o halving, que muita gente tem expectativa que haja um aumento forte dos preços. Eu acredito que o halving, o próximo que está programado é 2024, correto? Quem aqui é 2024? Levanta a mão aí, querendo que vocês acordem, está vivo ainda. E o terceiro padrão aí da teoria de Down que a gente não pode esquecer, que são os padrões, e a gente chama isso de suporte, resistência, as figuras como linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. Ou seja, será que a melhor maneira da gente investir nas criptomoedas é através da análise fundamentalista, é através da análise técnica? Eu considero que a análise técnica ela é muito mais adequada para fazer esse tipo de investimento, até porque as narrativas são muito confusas para quem não é especialista, que nem vocês aqui da plateia, e eu me considero essa pessoa. E eu não posso perder muito tempo para pegar uma narrativa, entender ela profundamente, porque isso toma tempo. As pessoas, elas ficam falando, eu vou te ensinar a fazer valuation em 15 minutos. Quem acredita nisso? Porque quando você vai realmente fazer um processo desse, você demora 100 horas para fazer um valuation. Imagina analisar 400 empresas na bolsa. Eu não sei quantas criptos existem, mas eu já vi lá que tem mais de 500 criptos. E tem gente que fica falando aquelas narrativas ali como se tivesse certeza absoluta do que está acontecendo. Muito mais importante do que você saber tudo no mercado, qualquer que seja o mercado que você está, é entender o que você sabe de verdade e aquilo que você não sabe, porque as grandes armadilhas estão naquilo que você acha que conhece, mas na verdade não conhece com profundidade. Outra coisa que eu quero sugerir para vocês é que vocês entendam que surfar as tendências é a melhor maneira de você fazer dinheiro em qualquer mercado, tá? Então, o fator crescimento, ele é muito acompanhado de grandes tendências, tanto de alta quanto de baixa, e saber identificar isso é exatamente o que os investidores que ficam apegados a certas ações acabam não fazendo. Só para vocês terem noção, a Berkshire Hathaway, que é a empresa pela qual Warren Buffett investe a sua fortuna, ela já teve mais de 3, 4 quedas de 50% ao longo da sua trajetória, que gerou uma valorização de mais de 18 milhões por cento. Ou seja, até essa ação, que foi a mais rentável da história dos últimos 50 anos no mercado americano, ela tem sim momentos de queda. Então, por que não surfar essas tendências e se beneficiar da alta, da queda? Porque quando você aprende a surfar a tendência, sabe o que acontece? Você perde medo de crise, você perde medo do governo, você perde medo de guerra, porque ambos os ambientes, tanto de ambientes benignos quanto malignos, eles vão ser lucrativos para você se você tiver o controle emocional e o entendimento dessa estratégia. Então, na academia de finanças, o trend following, ele é considerado um fator chamado momentum. E para quem não sabe, o fator momentum, ele é o mais lucrativo do Brasil. Por quê? Porque a gente tem diversas crises, diversos momentos onde é melhor estar comprado e diversos momentos onde é melhor estar vendido, ou seja, apostando na queda das ações. Então, quem acaba querendo evitar a volatilidade, acaba deixando muito lucro na mesa. Eu me lembro que quando eu comecei a namorar minha esposa, minha esposa é tarada em Bíblia e igreja, né? E eu pensei assim, cara, do mesmo jeito que eu quero que ela me acompanhe nos meus jantares de negócio,
O que é o jantar de negócio da minha esposa? Isso aqui é uma dica séria para quem quer casar ou quer ser feliz no casamento. Você precisa aprender a validar, estar presente junto da pessoa que você ama. Por quê? Fiquei imaginando, pô, minha esposa chega lá no domingo na igreja, na época era minha namorada, né? Sozinha, ela vai se sentir muito mais mulher, muito mais forte, se apresentando no ambiente onde ela quer ser respeitada, ao lado do companheiro dela. E aí comecei a acompanhar ela na igreja. Tudo com o objetivo lá, pô, vou escutar a Bíblia aqui e tentar absorver o máximo para o mercado financeiro. Eu tenho esse problema, sério, eu sou muito neurótico, sou apaixonado por esse assunto do mercado financeiro. Tudo que eu escuto na vida, eu falo assim, cara, como é que eu posso aumentar meus lucros no mercado a partir disso? E aí o pastor falou assim, só Deus é estável, só Ele vai estar de braços abertos a todo momento que você buscar por Ele. A natureza do ser humano é diferente. Você às vezes fica bravo com o teu marido, com a tua esposa, com o teu pai, com a tua mãe, você fica de bico, vira as costas e não quer mais falar para Ele. Deus é diferente, Deus vai estar sempre de braços abertos para você. Na minha família, eu tenho diversos casos, infelizmente, de pessoal que tentou se suicidar, depressão, melancolia, e esse sempre foi um dos meus grandes medos. Será que isso vai acontecer algum dia comigo? Será que isso é genético? Será que isso é do ambiente? Será que eu tenho controle sobre isso? E sempre tive muito medo da volatilidade emocional que existia. E aí quando o pastor falou essa história, eu falei assim, cara, essa história de volatilidade emocional é da natureza do ser humano. Então, ao invés de ficar brigando com a minha natureza, eu vou abraçar a minha natureza. E é exatamente esse o conselho que eu quero dar para vocês hoje como investidores. Enquanto a maioria dos investidores está querendo evitar a volatilidade, aprende a abraçar a volatilidade. Porque a partir do momento que você abraça a volatilidade, que é a surfar as tendências, você pode dobrar as suas oportunidades de lucros, porque você pode ganhar tanto na alta quanto na baixa. Então, o fator momento é um dos 6 fatores que explicam os retornos da bolsa de uma maneira geral. E a gente pode usar isso tanto para o mercado de cripto, para essas empresas que a gente não entende muito bem os fundamentos, mas a gente sabe que existe uma tendência de atenção. Muitos dos trades que a gente vê, muito lucrativos, são trades de atenção. Então, tomem cuidado, porque toda modinha, ela vai gerar uma atenção que vai gerar uma demanda por aquele ativo e normalmente o preço ele vai subir. Só que a partir do momento que essa modinha ela passa, as pessoas vão devolver essas ações para o mercado, ou seja, vão ofertar mais dessas ações e naturalmente os preços vão cair. Então, entenda que nessa dinâmica de tendências, a gente precisa saber que todos os ETFs que vêm com uma narrativa por trás, uma modinha por trás, aquilo tem um funil de marketing bem gigante, que começou lá com os venture capitals, depois aquela empresa cresceu, o private equity comprou, depois o private equity fez o IPO dessa empresa, até o momento que ela chegou lá na bolsa pra gente. Então é por isso que eu não compro IPO. Por quê? Porque aquilo tem um funil de marketing, claro, que a gente como investidor muito focado só em olhar a empresa, não consegue enxergar o todo do mundo. E aí, para aquelas empresas que estão na modinha, metaverso, como outros que já tiveram aqui, para ela virar um ETF temático, aquilo já tem uma expectativa de retorno negativo. Por quê? Porque aquilo, no final das contas, está respondendo a uma demanda do próprio mercado de varejo, que não sabe como investir isso. Então, as empresas, no seu funil de marketing, têm que colocar um ETF temático no final de toda a bolha. Então, normalmente, quando você está comprando alguma coisa, porque você escutou no InfoMoney, ou em qualquer meio de comunicação diferente, aquilo, na verdade, é você sendo gado de todo o mercado. Então, cuidado com essas modinhas que vocês compram. Sempre olhe a tendência. E o trend following, ele se mostrou historicamente uma estratégia robusta em vários períodos. Ou seja, a gente pode ver aqui, ó, retorno daquela carteira clássica, 60% renda variável, 40% renda fixa. Quando a gente compara com retornos de estratégias em tendências, a gente vê que lá no século retrasado, 1893 teve retorno positivo, no pânico de 1907 também teve retorno positivo, na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na estagflação da década de 70, só ali na recessão de 37, 38, que o trend following não deu certo, só que a gente precisa ser realista, que nada vai dar certo o tempo todo, só gente mimada que não vai conseguir processar essa informação dentro de si, e aí a gente traz de volta para a década de 70, trend following explodindo,
no crash lá de 87, isso também deu um problema. Quem aí nunca estudou o crash de 87 mais a fundo, foi um dia que o Dow Jones caiu 22%, e aquilo marcou quase que o final daquele bear market que eles viveram em 87, mas a taxa de juros caindo nos Estados Unidos, desde o pico ali em 82, garantiu que aquele bull market ele continuasse durante muito tempo. A gente vê aqui, de novo, a bolha.com com o trend following tendo um retorno positivo, e na crise financeira de 2007 a 2009, a gente também viu um retorno positivo das estratégias de tendência. A gente, se tivesse atualizado isso aqui, a gente veria também um retorno muito positivo na crise do corona. Esse foi um dos grandes retornos da minha carteira, exatamente porque estava todo mundo preso na narrativa de que a gente teria um pulo do gato morto, que é aquele recuperação para depois o mercado cair. Isso tem se mostrado verdadeiro atualmente, mas a gente surfou quantas tendências desde então. E aí, o trend following, ele se mostra muito seguro, porque a gente está, de certa forma, protegendo. Quem quiser aí se aprofundar mais em artigos acadêmicos que falem disso, sugiro que você leia o Volatility Lessons do Kenneth French. Trend Convexity também é um outro artigo muito importante. E a AQR tem um artigo falando sobre você comprar valor e momento ao mesmo tempo. Por quê? Porque a correlação desses fatores de risco são muito próximos de zero. Então, para você aumentar a relação de retorno sobre risco da tua carteira de investimentos, você consegue fazendo isso investindo em empresas de tecnologia ou, principalmente, no fator momento junto com o fator valor. Então, galera, fico aqui agradecido de vocês terem me escutado. Infelizmente, era para eu ter palestrado ontem, só que meus tios vão fazer 50 anos de casado, e eu tenho muito claro na minha vida algo que eu gostaria de passar para vocês também. Se vocês têm os seus valores claros e hierarquizados, essas decisões elas são muito fáceis de serem tomadas. Então, com todo respeito aqui, eu nunca poderia deixar de faltar 50 anos de casado dos meus tios. Por quê? Porque família vem em primeiro lugar para mim. E a gente vive esses conflitos no nosso casamento, na nossa saúde, na nossa espiritualidade. Então, quando você vai se relacionar com alguém, vai fazer uma venda, fale dos seus valores de maneira clara. Isso vai gerar uma conexão ainda maior com a pessoa que está te ouvindo. Porque quem é que vai ser o doido que vai falar que vai botar trabalho na frente de Deus, da família e da saúde? Então, você gera uma conexão em algo que realmente é verdade e você cria uma influência para essas pessoas. Estou aberto aqui a perguntas, se tiverem, e gratidão por me escutarem. Perguntas? Eu tenho uma pergunta. Alguém tem a carona para Barra? Tchuli. Tudo bom, querido? Obrigado, qual é o seu nome? Marcos. Fala, Marcão. Obrigado pela palestra, pela aula. Eu tenho uma pergunta. Falou sobre a IPO, tem uma curiosidade. Participou do IPO da Melius? Não. Eu conheci o Israel, mas eu não entro em IPOs. Quem quiser saber mais sobre IPOs, sugiro procurar um professor chamado Jay Ritter, tá? Jayritter. Além de ser o Mr. IPO, o maior especialista em artigos acadêmicos sobre IPO, ele tem um artigo muito importante também, que eu acabei não comentando aqui, que é o Economic Growth. Será que crescimento do PIB prediz retorno do mercado de ações? E a resposta que ele encontrou em mais de 100 anos de análise é que quando você mede o crescimento do PIB per capita e compara com o crescimento do retorno das ações, não das empresas, a gente tem uma correlação negativa. Ou seja, o que a gente acha que em economias que estão crescendo, isso vai ser bom para o mercado de ações, isso não tem nada a ver. Esse é um dos motivos pelo qual o Brasil tem uma das bolsas de valores mais lucrativas do mundo e a gente não cresce muito. Ou seja, toda vez que você escutar essa narrativa que o PIB vai crescer e tal, eu vou tirar meu dinheiro da bolsa, isso aí é você assinando o recibo de que eu sou iniciante e não estou nem preocupado em fazer o que é certo. Dentro dessa lógica dele, ele fala que existe um padrão de empresas que podem sim vir a ter retorno positivo, que são empresas large caps de tecnologia nos Estados Unidos. Isso provavelmente é muito impactado por IPOs como o do Google,
do Facebook, entre outras empresas, tá? Outra coisa importante relacionada à IPO, existe um livro chamado You Can Be a Stock Market Genius, do Joe Greenblatt, onde ele fala de IPOs de cisão. Para quem não sabe o que é cisão aqui, deixa eu explicar rapidamente. Se você tem uma empresa e ela tira um pedaço dela e transforma numa outra empresa, isso é uma cisão. Costumo falar que é como se fosse uma mulher grávida que dá o filho. O filho é uma cisão daquela pessoa. E a partir disso, tem uma estratégia de você comprar a mãe e depois vender a mãe e comprar a filha num intervalo de 6 meses, tá? Essa é uma estratégia muito lucrativa, só que tem uma expectativa matemática, ou seja, você tem que entrar em todos os IPOs dessa característica. Vamos trazer exemplos aqui na Bolsa Brasileira disso que aconteceu? IPO da Cielo em relação aos bancos que são acionistas dela. A gente pode falar também da Log Commercial Properties junto com a MRV, o próprio Banco Inter com a MRV. Então, seriam padrões que a gente poderia explorar no mercado financeiro através dessa estratégia desse livro, You Can Be a Stock Market Genius. Eu estou falando muito rápido? É que eu estou de jejum há um dia já. Começa a ficar muito acelerado. Oi. Tudo bom? Tudo. Minha Waze aqui do evento. Prazer, meu nome é Débora, né? A minha pergunta é em relação aos BTCs que você tem, né? Você guarda eles somente como... Isso é bem pessoal, no caso, né? É como reserva de valor ou você vê a questão da usabilidade no dia a dia, num futuro bem próximo, aqui no Brasil, né, no caso? Lá fora tem bastante, né? Eu tenho um posicionamento claro que eu não faço hold de criptomoedas, tá? Eu só especulo. E eu faço isso através de trend following. Eu estou sempre exposto no mercado, ou comprado ou vendido, mas eu nunca estou segurando, eu nunca, até agora, dentro da minha estrutura de conhecimento, eu nunca teria confiança o suficiente para segurar nenhuma criptomoeda. Eu já atendi clientes que tinham mais de 300 milhões de reais em cripto. Comprou lá muito barato, né? E pelo que eu entendi do que essas pessoas me explicaram, o Ripple seria a minha primeira alternativa para estudar mais profundamente, pelo que eu entendi. Mas eu entendo muito pouco e eu posso ser criticado, até gosto de ser criticado por isso. Entendi. Eu queria mais saber a sua visão também em relação se você acredita que em algum momento vai ter essa adoção do BTC para usar para meio de pagamento, ou você não... Acredito que isso já seja uma realidade. A gente tem aí algumas negociações de imóveis acontecendo nos Estados Unidos, acredito muito por um caráter de marketing, mas isso já traz confiança também. Tem um vídeo aí que está muito hypado do Roberto Justus, falando que ele vendeu um apartamento em Miami através de cripto, que foi muito rápido. Isso tudo aí eu considero que são coisas positivas, né? Só para vocês terem noção, deixa eu só dar uma contextualizada. Quando a gente escuta de teoria de mercados eficientes nas finanças, isso foi coisa que começou a ser desenvolvida pelos acadêmicos na década de 50, 60 e chegou ali no ápice na década de 70. Todo esse processo que a gente conhece como finanças racionais, estamos falando aqui de Eugene Fama, Kenneth French, Harry Markowitz, isso tudo foi financiado por um banco chamado Wells Fargo, que é tipo o Bradesco lá dos Estados Unidos na década de 60, e demorou 20 anos para a gente ter essas teorias sendo trazidas a mercado através dos ETFs. Então eu fui atrás de entender como que foi a introdução dos ETFs no mercado financeiro, ali por volta da década de 90, e existia um ceticismo muito grande, parecido, pelo que eu entendi, com o que existe com o cripto hoje em dia. Então é normal esse processo de rejeição para depois adoção. Quem gosta das teorias de conspiração aí, em relação a quem fez o Bitcoin, esse meu aluno aí, que tem 300 e tantos milhões, me explicou isso, parece que para você ter uma adoção, você precisa que os 5% usem aquilo de uma maneira mais intensa. E esses 5% que são os early adopters, eles só vão adotar uma nova tecnologia se aquilo for rejeitado por os outros 95%, porque essas pessoas têm um pensamento meio que rígido contra. Então existe uma psicologia por trás desse processo inteiro que a gente está vivendo e a gente tem que respeitar o ritmo e o prazo disso acontecer na prática, tá?
Boa noite aí. Tudo bom, querido? Parabéns aí pela palestra. Obrigado. Nessa perspectiva que você colocou a respeito dos ETFs, né? Dessa popularização da exposição para pessoas comuns, vou dizer assim, nós estamos vivendo hoje essa exata situação na tecnologia Bitcoin, né? Na tecnologia blockchain, de ativos digitais, né? Esse evento aqui está espelhando isso. E que, na sua avaliação, esperar nesse momento? Confiando na sua análise de que o ETF, a partir do momento que ele é lançado, ele joga derrocada o sucesso do investimento potencial, né? E que, para onde olharíamos hoje? Para as empresas que se beneficiam desse ambiente tecnológico, da adoção do blockchain, não só como early adopters, como gente que quer ser disruptiva, mas o que de fato tem acontecido na prática da utilização da blockchain, né, como prática, como o ambiente que tem se transformado ao nosso redor, né, documentação de tecnologias múltiplas, né. Para onde olharíamos? Vou por foco. Para onde olharíamos? Para as empresas que se beneficiam ou para os ativos em si, para as oportunidades de ativos de empresas que surgem, Cara, somente para de infraestrutura? Eu entendi a tua pergunta. Eu entendi a tua pergunta. Eu vou falar aqui do meu exemplo. Oportunidade, pensando assim. Né? De algo que é muito característico da minha personalidade. Provavelmente você não vai escutar nenhuma outra pessoa na minha situação comentando isso, né? Vocês viram que eu criei uma narrativa aqui para investir em cripto. Por quê? Porque eu acredito que a maior oportunidade é você vender pá para a corrida do ouro. Então tem uma corrida do ouro. Quem é que vai ganhar dinheiro de verdade com isso? Os prestadores de serviço. Então eu vi muita gente com a mesma dor que eu. Cara, eu quero investir, ganhar dinheiro com esse mercado de criptomoedas, mas não sei como. Então tá vendo como é que eu peguei um fundamento básico de finanças e apliquei ele no mercado de cripto? Então, se eu fosse advogado, eu ia começar a estudar tudo sobre segurança, sobre implementação dessas coisas. Se eu fosse engenheiro, ia dar um jeito na engenharia de ver como é que isso se relaciona com o meu assunto. Como a minha identidade profissional é de professor, eu quero saber um jeito que eu vou dar de ensinar as pessoas a ganhar dinheiro dentro dessa revolução tecnológica. E tanto que já fiz milhões de vendas em treinamentos de como aplicar em criptomoedas, mesmo sem saber de criptomoedas. Olha só como é que o problema ele vira uma oportunidade para quem sabe enxergar ele dessa maneira. Então, claramente, para mim, a grande oportunidade está em prestar serviço para esse mundo. E aí, eu vou tangenciar num assunto que eu vejo muita gente ter uma visão diferente da minha, que é o metaverso, né? Quem aqui tem pai acima de 80 anos, levanta a mão. Vivo. Cara, meu pai tem mais de 80 anos. Você vai vendo que a pessoa não vai enxergando bem, não vai escutando bem, não se movimenta mais. O metaverso, para mim, é para essas pessoas. Porque meu pai tem dinheiro pra caramba, mas não consegue mais curtir a vida. Por quê? Porque a saúde dele não permite mais. Então, naquele processo de você virar um ciborgue, como o Yuri Raval fala nos livros dele, você tem que entender que o metaverso é uma maneira dessa população octogenária, que é a população que mais cresce em termos percentuais, é a população que tem mais dinheiro, como é que eles podem ter uma melhora de qualidade de vida a partir disso? Então, meu pai não sabe ligar o som, mas ele sabe falar para a Alexa, Alexa, liga o som. Então, não é para a gente essa história. Talvez seja para um mundo que a gente ainda nem percebeu, porque a gente não tem empatia de conversar com seres humanos. É olhando para as pessoas, entendendo os problemas delas, conversando e olhando no olho, que a gente vai entender onde estão as oportunidades. Não é do computador, olhando ali o Globo.com ou sitezinho. É conversando com as pessoas, entendendo como que a vida delas pode ser melhor. Boa noite. Então, Tiúlia, eu entendi que você é um certo entusiasta dos ETFs, mas você falou para as pessoas, de um modo geral, tomarem cuidado com os ETFs da moda, né? Porque a gente não tem temáticos. os temáticos, que a gente não tem uma noção clara do funil que existe por trás. E eu queria entender o que você pensa sobre os ETFs de Bitcoin, se eles são ainda esses ETFs da moda, se a gente tem que ter cuidado ainda, ou se já é uma coisa consolidada, se você recomenda ou não. Sugiro pegar aí o QBTC, que é THC 11, e ver quando foi lançado, e aí depois teve o problema da queda aí dos ativos. Isso não se limita também ao cripto. Quando o BDR foi liberado para Raimundo e todo mundo do varejo,
bluff. Ou seja, parece que o cara do varejo, o investidor pouco estudado ou pouco informado, ele é o pato sempre da vez. Por quê? Porque ele escuta um ruído, não se aprofunda, tem preguiça de ir atrás de mais informação. E aí, como está todo mundo falando daquilo, cria familiaridade. E quando a gente tem familiaridade com uma coisa, a gente percebe menos riscos nisso. Por isso que eu falo que as finanças técnicas, elas só são 15%, 20% do teu resultado. Tudo vai ficar nas tuas emoções. Como é que você gerencia a tua ganância, o teu desespero no momento de queda? Ou seja, eu acredito que já aconteceu até esse problema, e eu trouxe aqui outros exemplos, só que isso vai dar oportunidade também de alta. Eu já fiz uma conta já, que se todo mundo tivesse pelo menos 5% do portfólio em Bitcoin, o Bitcoin era para estar valendo, acho que, $100 mil. Certo modo falando. Então, a gente tem que entender e fazer esses exercícios de criatividade, de entender até onde o mundo pode ir. Só que nesse mesmo contexto, o Bitcoin não é o ouro digital? Gente, quem está achando que a China vai ser o bicho-papão do futuro, eu quero que vocês pensem na Índia, tá bom? Porque a Índia é democrata, tem mais gente, só que lá na Índia, você dá ouro para alguém, é um presente muito especial. Não é que nem aqui é no Ocidente, eu estou te dando um valor. Então, a demanda que pode acontecer do ouro físico, a partir do momento que a Índia despontar como uma das maiores potências econômicas, levando o patamar de consumo, e lá a diferença é, o pessoal fala inglês, e teoricamente é bom de matemática. Talvez o que impeça a Índia, de ir mais além, sejam alguns entraves do ponto de vista de cultura e de crenças. Então, a gente precisa entender quanto desse jogo geopolítico ele tem a ver só com a economia. Eu vejo muita gente falando, a China vai desbancar os Estados Unidos, mas a gente está querendo ser igual a quem? A gente está querendo ser igual ao pessoal de Hollywood. Hollywood tem um papel importantíssimo para vender o American Way of Life, e isso influencia a maneira como as coisas se desenvolvem. Eu não vejo o pessoal querendo sair aqui do Rio de Janeiro para ir para a China, o pessoal está querendo ir para a Califórnia, para a Flórida. Não sei se o mundo é diferente, mas eu estou vendo a Disney indo lá para a China. Por quê? Porque esses símbolos, eles são muito importantes. A minha filhinha de 2 anos, ela é tarada no assunto do Patrulha Canina e do... Quem que fez Patrulha Canina? Não foi chinês, foi americano. Então, essa história do controle através da cultura, isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Uma última pergunta aí. Deixa eu ver, vai ter que ser. 3 recomendações de investimento pra gente aí, aquela para ficar milionário aí. 3 recomendações de investimento? Cara, eu vou falar aqui agora, tá? Deixa eu tirar do sovaco aqui. Primeira recomendação de investimento é sempre investir em você. Todo investimento que você fizer em você mesmo, ele vai ter um retorno garantido, porque aquilo vai te falar um sim ou um não. A gente fica vendo aí muito fala, mas o principal ativo que vocês têm na carteira de vocês é o cérebro de vocês. E você precisa refletir se o teu cérebro está sendo remunerado em dólar ou real. Quem aqui está com o cérebro sendo remunerado em dólar, levanta a mão. Quem está com o cérebro sendo remunerado em real, levanta a mão. Maioria, né? Então, os teus ativos financeiros, eles devem estar em outra moeda para você ter uma diversificação. Porque no começo da tua vida, o teu ativo intelectual ele vai gerar muito caixa, só que ao longo do tempo, a tua vitalidade vai diminuir e você tem que transferir esse excesso de riqueza para o mundo financeiro, para ele poder te pagar uma aposentadoria confortável ou até mesmo você se aposentar em pura riqueza e prosperidade. Então, esse é o principal motivo pelo qual o primeiro investimento que todo mundo deve fazer está em si mesmo, tá? O segundo investimento que eu sugiro todo mundo fazer é comprar o tal do IVVB11, gente. É muito no-brainer você comprar a média americana. É 9% de retorno em dólar, mais inflação, que vai dar o IPCA aí, então a gente está falando de 9% mais IPCA, expectativa de retorno para o futuro, você não precisa fazer nada. E aí, todo mundo que fica tarado nesse assunto, pesquisar ação, deveria fazer aula com o meu personal. Meu personal queria, durante muito tempo, convencer ele a investir na bolsa. Ele falou assim, Uli, eu cobro R$200 a hora. Se eu parar 2 horas por dia para estudar investimentos,
eu vou estar abrindo mão de R$400 por dia. Se eu trabalhar, ele trabalha todo dia do mês, né? Eu estou falando de R$12.000 por mês que eu vou abrir mão se eu parar para estudar finanças. Não tem a solução aí para não fazer nada e só comprar e ficar quieto? Falei, cara, compre o IVVB11. Porque agora ele vai ter que ter 9% mais inflação, mais 12 mil para bater, quando ele investe de maneira ativa. E é claro, a solução do meu treinamento é uma maneira alternativa de você, em 5 minutos, trabalhar por um ano inteiro de investimentos. Então, a grande sacada é você comprar o IVVB11 e ir se aculturando nos investimentos, mais uma vez investir em você mesmo, para que você tenha retornos superiores. E o terceiro investimento que eu vou trazer para vocês é da própria Berkshire Hathaway, que é a empresa pelo qual Warren Buffett investe. Durante muitos anos, ele não fez recompra de ações. E nos últimos 2, 3 anos, ele simplesmente comprou mais de 60 bilhões de dólares da própria empresa. Ou seja, a Berkshire Hathaway, que é uma empresa característica de valor, que é um fator de risco que não está sendo bem remunerado atualmente, ou seja, é um fator barato, é uma oportunidade de comprar empresas de valor atualmente, e ela se caracteriza por uma empresa de valor, ele está dando um indicativo de que ele não vê a oportunidade melhor do que comprar ações da Berkshire Hathaway atualmente. Então você está comprando um portfólio já reconhecido, que tem muito caixa, tem Apple lá dentro, e você está comprando isso por quase o valor patrimonial. E só para vocês terem noção, o investimento que ele fez na Apple já foi superado por essas recompras de ações que ele tem feito atualmente. E você vai estar investindo em dólar, vai estar investindo numa economia que não tem os problemas que a gente vive aqui no Brasil, mas também não é uma economia perfeita. Então, para mim, fica muito claro que comprar Berkshire é uma boa alternativa. Eu estou falando aqui desses 3 investimentos em ordem de risco, tá? Então, investir em você mesmo é o menos arriscado de todos, e IVVB11 vem depois, e Berkshire Hathaway, dentre essas 3 alternativas, é a mais arriscada, mas também muito segura, muito sólida e consolidada essa empresa. Maravilha. Uma salva de palmas para o tio Uli. Obrigado aí. Encerrando a nossa programação do dia 2 aqui do Blockchain Rio Festival.